Hoje o tema da mensagem é: Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Na verdade, é um estudo que a gente vem desde a semana trazendo cada dia um ponto, uma verdade espiritual. E eu espero você aqui, Davizinho, compartilhador, que você nos ajude a levar essa verdade de Deus para outras pessoas através do compartilhamento. Se puder, aumenta um pouquinho o volume do rádio, se não for incomodar ninguém. Se você pode, traga outras pessoas, outras famílias para nos acompanhar e ouvir as verdades de Deus. E logo após a mensagem, a gente vai para o momento da oração da manhã, um pouquinho antes das 8 horas. Palavra de Deus, lá em Jeremias 29:11, nós estamos seguindo esse texto e diz a palavra de Deus. Deus falando conosco, olha que coisa linda. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Olha lá. Deus, ele vai cumprir todos os planos dele na sua vida. É ele que conhece. E aí a gente caminhou e em um minutinho eu vou fazer aqui um resumo para a gente já avançar na conclusão. A gente viu nesses dias que todos nós queremos participar dos planos de Deus. É maravilhoso, a nossa alma necessita. Os planos de Deus se confundem com os propósitos de Deus. Na verdade, o caminho que Deus fez para você passar, né? Eu não gosto nem de falar muito dessa palavra propósito, gosto mais de falar de caminho. Pois bem, então a gente vai caminhando aqui, mostrando que todos nós temos planos, ou melhor, todos nós temos um plano de Deus para que se realize nas nossas vidas. No entanto, irmãos, esperar esses planos serem concretizados não é fácil. Às vezes vem o que nós chamamos de desânimo, às vezes vem a ansiedade, a gente tratou sobre essa questão. Às vezes a gente até fica pensando que, será que foi Deus mesmo que falou? Será que vai cumprir, pastor? Será que isso vai ser cumprido na minha vida? Mas saiba que Deus, ele tem sonhos para mim, para você, o que nós chamamos de plano. E para que tudo isso aconteça, a gente colocou 2 pilares: a fé e a obediência. A obediência e a fé. Fé e obediência, obediência e fé. Esses 2 pilares são fundamentais para sustentar essa espera, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Porque muitos são envergonhados? Porque perderam esses pilares: obediência e fé. Fé e obediência. E aí, até que a promessa de Deus se cumpra, a gente precisa aprender e colocar em prática alguns valores espirituais. É por isso que eu estou aqui ministrando essa palavra desde o início da semana. Então, é importante você que se sente tocado por essa palavra, depois você ir lá no meu canal no YouTube, Pastor Júnior Tess, que vai ter lá a primeira parte, segunda e a conclusão. Também os irmãos que acompanham pelo YouTube, Rádio Novas de Paz Oficial, lá vai estar também essas mensagens. Então nós aprendemos aqui a esperar em Deus com paciência. Foi o tema de uma das mensagens desse estudo. Depois nós aprendemos a ouvir somente a voz de Deus, e a gente usou o exemplo de Noé. Imagine lá, Noé foi aquele lá da arca, você lembra? Nunca mais tinha chovido, Noé estava dizendo a todo mundo que ia vir uma chuva grande, e o povo dizia: Noé, rapaz, tá louco. Imagine se Noé fosse ouvir a voz das pessoas que estavam ao seu lado. Você precisa engrandecer a Deus. Engrandecer a Deus é dar mais voz, a Deus do que as outras vozes. Muitas vezes é a voz do nosso coração, é a voz da dúvida, é a voz do medo, é a voz de outras pessoas. Engrandecer a Deus, entenda isso, engrandecer a Deus é você amplificar a voz dele. Por isso que toda vez que você diz graças a Deus, foi Deus, você está
colocando o nome de Deus para cima. Isso é engrandecer a Deus. Quando você engrandece a Deus, você está dando testemunho que você está ouvindo somente Deus. E nesse momento de espera, nesse momento onde você tem a promessa no coração, mas você vê do seu lado tudo acontecendo ao contrário. A promessa existe, mas do meu lado eu não estou vendo nada encaminhando para o cumprimento dessa promessa. Você precisa ouvir somente a voz de Deus, como Noé. Mas a gente avança agora para a conclusão e eu digo a você que nessa espera você precisa entender que a aparência nem sempre relata a essência. Deixa eu resumir. Tá muito difícil para a gente entender. É assim, ó. Você não pode ser guiado pela aparência. Nesse momento entre a promessa e a espera, que na vida de Moisés durou 40 anos para ele ver o povo se livrando do Egito, na vida de José, 13 anos entre o poço, a prisão e a cadeira. Nesse tempo é onde está o segredo da coisa. Você precisa não ser guiado pela aparência. A aparência engana. E é um grande desafio na nossa vida a gente lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom do que, de fato, aquilo que é bom. A aparência engana. Os nossos olhos não determinam, de fato, o que as coisas são. E por isso eu digo a você, cuidado, nem tudo que parece é. Eu quero dizer a você, como um jovem pastor, aleluia, nasci no Evangelho, acho que eu vou fazer 20 anos de ministério quase. Bem novinho, 17, 18 anos, já estava tomando conta de igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute-me bem, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo me movimenta para dizer isso para você. Deus fala. Você não pode continuar sendo um crente sem ouvir a voz de Deus, não. Deus fala e Deus não quer deixar você enganado. Deus não quer deixar você ludibriado por essa situação. Não fique agoniado, nem agora, pastor, Deus está falando comigo, tem alguém me enganando, pastor, não sei o quê. Não. As palavras de Deus não chegam no nosso coração para trazer desespero, não. Tem alguns vasos que acham que é assim, não. Fique agoniado, fique tranquilo. Deus vai lhe mostrar. Não tem que estar agoniado nem atrás do pecado de seu ninguém. Deus vai colocar na sua frente e criar uma situação. Pode ir dormir tranquilo. O que está oculto aos seus olhos, Deus vai mostrar no tempo oportuno. Você não pode ser guiado pela aparência. Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Agora entenda que nem tudo que aparenta ser, de fato é. E a gente tem um grande exemplo, eu acho que o exemplo mais claro sobre isso é a história de Saul. Ou melhor, a história do profeta quando chegou na casa de Jessé, Samuel. Você lembra dessa história? Eu vou resumir aqui. Saul era rei, tinha desobedecido a Deus, botou na cabeça que tinha que governar conforme os seus valores pessoais.
e Deus deu as costas, entre aspas, para o rei Saul. Do outro lado, Deus falou com Samuel, o profeta, e Samuel, tu vai ter que ungir um rei. E Samuel disse, mas Senhor, onde está esse rei? Estou falando sobre ser guiado pela aparência. E Deus disse, vai lá na casa de um cabra macho chamado Jessé. Vá lá, ele tem uns meninos lá, mas vá lá, homem. Jessé, ou melhor, desculpa, Samuel, profeta, foi em direção à casa de Jessé. Chegou lá, Jessé tinha muitos filhos. Já estava tudo organizado para sentar à mesa e Samuel ungir o rei de Israel. Aleluia. Aparece logo, ou melhor, chama a atenção logo do profeta Samuel, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, era o filho mais velho. E talvez Jessé disse no coração, né? Com certeza, o profeta está aqui para ungir um rei, ele vai escolher Eliabe. Com certeza, não tem nem o que duvidar. Mas a resposta de Deus veio ao profeta. Deus fala, dizendo, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia! Glória a Deus. Você entende esta palavra? Diga glória a Deus aí. A palavra de Deus veio logo ao coração do profeta e disse, não é Eliabe. Não é Eliabe. Você vê o que está por fora. Eu, o Senhor, vejo o que está por dentro. E aí Jessé, então, chamou todos os outros filhos que estavam em casa, como se diz, já que não é Eliabe, o mais velho, vem a tropa toda aqui, e chamou todo mundo. E lá em 1 Samuel 16:11 está escrito, a palavra do profeta dizendo, são todos os filhos que você tem? Eita, o profeta já tinha recebido a palavra dizendo, não vá pelo que parece, pelo que está exposto. E Deus não tinha ainda confirmado. E Samuel pergunta, eu vou ler o texto. Olha, Samuel agora agoniado, e ele diz assim, estes são todos os seus filhos, Jessé? Está todo mundo aqui? E Jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Aleluia. Dá para você dizer glória a Deus? Deus disse, é esse. Eu vejo não a aparência, eu vejo o coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a verdade vai lhe levar por caminhos seguros. A verdade vai fazer você prosperar no seu casamento, no seu trabalho. Aí, onde você está nessa prisão me ouvindo agora, aí no hospital, com a enfermidade querendo destruir o seu corpo, a verdade de Deus vai fazer você prosperar, porque Deus não vê como o homem vê, Deus olha para o coração. Portanto, cuida da saúde do teu coração, a tua alma precisa estar limpa. Essa passagem bíblica que eu li para você marca a unção de Davi como rei de Israel e nos mostra que nós devemos acreditar em Deus,
acima de tudo e não apenas no que a gente vê. Tem muita gente que hoje está agora com a mão na cabeça, correndo para um lado e para o outro, porque está sendo guiado pelo que escuta e pelo que vê. Você não terá paz enquanto você não buscar discernimento em Deus. Eu estou lhe dizendo que Deus fala, que Deus confirma. Nem tudo que chega ao seu conhecimento é do jeito que chega. Ou você tem discernimento, ou você vai ficar feito uma barata tonta. Não anda, não prospera, não avança, não sai do lugar, porque você só é guiado pelo que você vê. Deus está dizendo, meu filho, eu quero falar com você. Assim como Samuel, você precisa também olhar para o interior. Você precisa prestar atenção nas coisas de Deus, o que Deus está te mostrando. Você precisa olhar para o coração, você precisa entender que você aceitou Jesus e você está sendo movido também agora pelo mundo espiritual. Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Mas atenção, não seja guiado pela aparência. Eu concluo essa palavra nos deixando outra grande lição entre a promessa e a espera. A gente está tratando, na verdade, não é quem não tem promessa, é quem tem promessa e está esperando a promessa. O segredo é esse. O segredo é como você vai tratar o meio da coisa, o meio de campo. Porque promessa todo mundo tem. O problema é que a espera às vezes nos deixa desapontados. Essa é a verdade, por causa da nossa frieza espiritual, do desânimo, da ansiedade, da sensação que as coisas não vão acontecer. E aí eu quero finalizar dizendo a você que cuidado com as circunstâncias. As coisas não vão funcionar a vida inteira dentro de uma normalidade prevista. Não. Tem o que nós chamamos de circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa que dirige o dia todinho, passa, 8 horas dirigindo, ela está mais vulnerável a um acidente de carro do que eu, que dirijo, por dia, 1 hora, 1h30, pego o carro, vou para a Câmara, da Câmara vou para a igreja, vou para a rádio, dirijo pouco. Então, essa pessoa que está dirigindo 8 horas por dia, ela está mais vulnerável a um acidente. Ou seja, ela está vulnerável às circunstâncias que está ligada à função de dirigir. Então, alguém pode bater nela ou ela pode bater em alguém, está muito mais suscetível a esse tipo de coisa do que eu. Você que corta todo dia cebola aí para botar no feijão, essas coisas. Eu não faço isso. Então você está muito mais vulnerável a faca escorregar lá e cortar um pedacinho do seu dedo. Não é? Então, as circunstâncias, essas coisas que você não pode separar do que você faz. É natural. Tá agarrado ao que você faz. Não tem como separar. Isso é o que nós chamamos de circunstâncias. E olha só, muitos crentes estão perdidos porque estão cedendo às circunstâncias da vida. E saiba que as circunstâncias passam, vai passar essa situação e as coisas vão voltar para os trilhos. Mas quando as coisas voltarem para os trilhos, você talvez tenha desistido. Isso não pode acontecer porque Deus tem sonhos, Deus tem planos para realizar na sua vida. Se tem pouca força, se não pode ir correndo, vai andando. Se não pode ir andando, vai se arrastando, mas você não pode parar. E o grande exemplo, irmãos, dessas circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, é o exemplo da vida de Sansão. Você lembra de Sansão, aquele do cabelão, que o cabo era forte todo, ninguém conseguia segurar Sansão, e ele se apaixonou por uma peste lá, Dalila. Dalila era a mulher da vida dele, ele entrou por esse caminho e, infelizmente, pecou, errou, desobedeceu a Deus e foi um desmantelo, o final da vida de Sansão.
Mas o que eu quero dizer com essa palavra é que você não pode estar cedendo às suas necessidades imediatas, como, por exemplo, aos desejos da sua carne. Seja forte. Porque tudo isso tem um preço e o preço é muito caro. Sansão se viu traído pela mulher que ele amava. E aí, essa Dalila, essa peste aí, cortou o cabelo do homem e ele perdeu todas as suas forças. E ele agora foi capturado pelos seus inimigos. Depois ele teve os olhos furados e foi obrigado a trabalhar como um escravo, moendo grãos. Você vê isso em Juízes capítulo 16, versículo 4. E durante uma festa dos pagões, os filisteus levantaram Sansão como um troféu de vitória. E ali estava um homem que tinha grandes planos de Deus para a sua vida. Mas agora estava derrotado pelas suas paixões carnais. Sansão, ele se arrepende profundamente e clama ao Senhor. E pela última vez, aquela força sobrenatural veio sobre ele. Você vê isso em Juízes 16, 28. E Deus atendeu o pedido daquele homem, o último pedido. Então Sansão, ele abraçou as duas colunas principais que sustentavam todo aquele telhado e arrancou as suas bases. E grande foi o desmantelo, matou todas as pessoas, inclusive ele. Cuidado com as aparências. Deus tem promessas lindas para você. Cuidado com as suas paixões. Por isso que a gente está aqui todos os dias nessa batalha. Cuidado em nome de Jesus, porque a história de Sansão podia ser bem diferente. Mas as escolhas que ele fez mudaram o rumo da sua vida. Sansão foi desobediente. E em muitas situações, ele não quis esperar o cumprimento dos planos do Senhor e resolveu fazer tudo pela sua própria força. E a gente viu como terminou. O Senhor é a tua força. Portanto, igreja do Senhor, enquanto a promessa não se cumpre, espere com paciência. Não escute a voz dos outros, não. Escute a voz de Deus e busque a voz de Deus. Cuidado com as aparências. E, por fim, as circunstâncias, elas vão acontecer. Os desencontros. Mas você não pode desistir de ver as promessas de Deus se cumprindo uma a uma na sua vida. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.